Oi, gente. Estamos aqui para ver o capítulo 11, que é a cinética química. A cinética química estuda a velocidade em que essas reações acontecem. Então, para uma melhor definição, a cinética química é a parte da química que estuda a rapidez, velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam. Então, vocês já devem ter observado que essas reações acontecem, mas que existem fatores que podem acelerar essa reação ou retardar essa reação. No caso das frutas que nós vemos em mercados, existem algumas maneiras de fazer com que essa fruta, né, ela passe um pouco mais tempo com aquela coloração mais bonita, com aquele aspecto mais saudável. Uma delas seria o oxigênio, né? Então, embalar os produtos, isso faria com que ele demorasse mais tempo. Em outros casos, eles colocam até um certo tipo de cera nesses produtos, também para que o oxigênio tenha uma maior dificuldade de reagir com os nutrientes da fruta. E também existe uma que é bem mais antiga, que seria a desidratação. Então, ainda hoje utiliza-se uh, a carne seca, né, o charque que a gente conhece aqui, que seria uma carne que ela é desidratada e que ela é salgada. Então, isso vai fazer com que a vida dela seja bem maior. Existem também alguns tipos de frutas que são desidratadas e elas conseguem passar uma vida bem maior do que uma fruta normal. No segundo caso, a gente vê aí um navio que já foi todo corroído, né? Que já sofreu muita oxidação por estar lá no tempo, na salinidade, próximo ao mar. Então, são tipos de reações que podem ser aceleradas ou retardadas, dependendo dos fatores que estão envolvidos aí no ambiente. Quimicamente, a gente pode observar aí uma reação onde nós temos duas moléculas de NH3 como reagente e uma molécula de N2, gás nitrogênio, mais três moléculas de H2, gás hidrogênio. Então nós temos reagente e produto. Observem que à medida que você vai utilizando, que o tempo vai passando e vai sendo utilizado o reagente, essa concentração vai diminuindo até tender a zero. A mesma coisa acontece lá nos produtos. Então, ele começa a reagir, parte do zero e vai aumentando sua concentração à medida que essa reação vai acontecendo. Isso leva uma certa quantidade de tempo. Então, o tempo também vai influenciar nessa reação. Aí, uma forma mais gráfica de observar o que estava acontecendo lá naquela tabelinha anterior. Observa aí que o NH3 ele parte lá do 8 e começa a reduzir até baixar a 1. Já o H2 ele tende a partir do zero e subir até lá em cima por ter uma concentração bem maior com o passar dessa reação. E temos também o N2 que também reagiu e aumentou em relação. Lembrando que os reagentes eles tendem a ter uma curva que é descendente, então ela vai reduzir a sua quantidade, enquanto a gente tem aí uns produtos que tendem a aumentar esse valor. Então ele vai aumentando, aumentando até estabilizar e parar quando não houver mais reagente. Então, há formas de calcular essa velocidade média sabendo a quantidade, a concentração que a gente tem antes e depois da reação. Então, eu vou calcular essa velocidade média com a quantidade inicial e final que nós tínhamos de reagente. Então, eu tenho reagente e produto. Então, depois de tanto tempo, o que foi que aconteceu? Quanto de produto, quanto daquele produto foi formado?
E após mais algum tempo, qual vai ser a nova quantidade de produto ou de reagente? Isso vai depender do que a gente está querendo calcular. Então, observem que nessa tabelinha aí embaixo, que nós temos a amônia, o nitrogênio e o hidrogênio. Observem aí que todos eles têm uma quantidade, uma velocidade, e essa velocidade vai alterando à medida que o tempo vai passando. Então, de 0 a 1, nós tínhamos 4 mol por litro a menos 1 vezes H menos 1. No segundo momento, entre 1 e 2, nós tínhamos apenas a velocidade de 2. 2 mol por litro a menos 1 vezes H menos 1. No intervalo 3, que é entre 2 horas e 3 horas, nós temos apenas 1 mol por litro a menos 1 vezes H menos 1. Então, observem que essa velocidade variou. Então, a mesma coisa aconteceu proporcionalmente nas substâncias posteriores. Então, o nitrogênio e o hidrogênio, observem que eles variaram proporcionalmente ao que a gente tinha no primeiro, lá na amônia. Por quê? Porque isso também pode ser relacionado ao fator estequiométrico que apresenta lá na reação. Então, como nós tínhamos 2 mols de NH3, 1 mol de N2 e 3 de H2, observem que proporcionalmente todos eles se combinam. Então, quando eu tinha 4 mols de NH2, tinha 2 mols de N2 e 6 mols de H2. Então, essa proporção permite que você consiga encontrar determinadas concentrações ou velocidade de reação de acordo com esse fator estequiométrico. Aí um exercício resolvido que tem no livro de vocês, que mostra uma reação hipotética. Daí 2A mais B, liberando 3C. Supondo que a velocidade média de B seja 3 mol por litro a menos 1, quais as velocidades médias em relação a A e C? Ele só deu esses dados. Mas nós temos a reação com os fatores estequiométricos. Então, você pode observar que B tem coeficiente 1, A tem coeficiente 2 e C tem coeficiente 3. Então, basta você multiplicar esse coeficiente pela velocidade da reação que nós temos. Então, nesse caso, a velocidade média para a substância A vai ser 2 vezes essa concentração de B. Multiplicando, vai dar 6 mols por litro a menos 1 vezes H menos 1. Já de C, vai ser a mesma proporção, só que agora sendo multiplicado por 3, porque nós temos 3 mols de C. Então, nesse caso, multiplica 3 vezes 3, que vai dar 9 mol por litro a menos 1 vezes H menos 1. Até então, nós estávamos observando a velocidade média de cada reagente, de cada produto, ou seja, de cada molécula que estava acontecendo naquele determinado tempo. A partir de agora, a gente vai começar a observar da reação como um todo. Então, basta que você divida a velocidade média de qualquer uma das substâncias com o coeficiente dessa substância. Então, fazendo essa divisão, você vai ter uma velocidade média que vai ser padrão para todas as outras substâncias. Lembrando que agora nós estamos vendo a velocidade média da reação, tá? Então, proporcionalmente, ela vai ser a mesma em todos os intervalos de tempo para aquelas 3 substâncias. Então, observando aí nessa tabela, você pode observar que entre 0 e 1 hora, nós temos uma velocidade de 4 mol por litro a menos 1 vezes H menos 1. Dividindo pelo coeficiente que a gente viu na reação anterior, então vai dar uma velocidade de 2 mol por litro a menos 1 vezes H menos 1. A mesma coisa, o mesmo valor vai se repetir no N2 e o mesmo valor vai se repetir no H2. Então, observem que essa velocidade vai ser a mesma para as 3 substâncias. Isso também vai se repetir nos outros intervalos de tempo. Observem que se você fizer essa mesma divisão, você vai encontrar valores que são semelhantes
três pontos, as três substâncias. Também tem como observar graficamente essa velocidade de reação, e isso vai ser relacionado com os pontos do gráfico que você está observando. Então, você vai calcular pela variação da concentração e dividir pela variação do tempo. E aí vai lhe dar a velocidade média. Então, também tem como calcular a velocidade instantânea, que é quando você observa lá o ponto do gráfico naquele tempo, entre o intervalo naquele tempo que você está podendo traçar naquele gráfico. Então, nesse caso, observem aí que foi determinado um ponto, e nesse ponto vai ser dividido, né? Vai ser colocado na fórmula para encontrar essa velocidade média com essa concentração e o tempo. A ocorrência das reações químicas. Nós sabemos que para que uma reação aconteça, tem que existir alguns fatores que são importantes. Um deles é a afinidade entre os reagentes. Não adianta você colocar sal mais água e querer que ele reaja lá, porque não vai acontecer. Então, o primeiro ponto é que tem que existir uma afinidade entre esses reagentes para que ele possa, para que a reação possa acontecer. Outra coisa que é importante, tá? É que o fato de uma reação ser espontânea não significa que ela vai ser rápida. Então, existem reações que são muito rápidas. Por exemplo, a explosão de uma bomba é uma reação que acontece muito rápido. Já, por exemplo, a oxidação do navio, que a gente viu lá no começo. A oxidação é um processo lento. Ele vai acontecer, mas demora algum tempo para que se conclua aquele processo. Outro fato que pode acontecer é o contato entre os reagentes. Então, os reagentes precisam ter um contato perfeito para que haja para que essa velocidade aconteça mais, digamos, mais perfeitamente, tá? Então, para que ele consiga reagir mais rapidamente. Quando a gente fala em contato, nós lembramos de aquelas colisões que existem entre as moléculas à medida que eles vão reagindo e trocando átomos, trocando ligações. Então, essas reações vão acontecer através dessas colisões. Lembrando que à medida que eles vão, que vai acontecendo essas colisões, eles precisam, vai acontecer, né, uma troca de energia para que possam as reações, as ligações serem formadas e também quebradas, né? Então, todo esse processo envolve energia. Existe também um complexo ativado. O complexo ativado é o estado intermediário formado entre os reagentes e produtos, cuja a estrutura existem ligações indefinidas entre átomos e envolvidos no processo. Então, digamos assim, é o em cima do muro. Então, quando você mistura aqueles reagentes, vai haver um pico de energia até que ele volte a se estabilizar. E aí pode acontecer processos que são endotérmicos ou isotérmicos. Isso vai depender sempre do que está sendo observado. Esse pico de energia também pode ser encontrado como a energia de ativação, tá? Então, essa energia de ativação seria a energia mínima necessária que as moléculas reagentes devem possuir para que a reação possa acontecer. Então, vai ter que haver uma certa quantidade de energia envolvida para que realmente essa colisão vá acontecer da melhor maneira e que a reação venha a acontecer naturalmente. Nesse tome nota, diz que quanto maior for a energia de ativação, mais lenta será a reação. Quando a reação ocorre em várias etapas, a velocidade de reação é determinada pela etapa mais lenta. Ou seja,
que apresenta maior energia de ativação. O valor da energia de ativação não depende da concentração dos reagentes e nem da temperatura na qual a reação ocorre, sendo específica da reação química em questão. Então, nesse caso, essa quantidade de energia que vai ser envolvida, ela influencia nessa velocidade de reação, que é o que a gente vai ver em alguns exercícios que veremos em seguida. Então, era isso que a gente tinha para falar hoje. Na próxima aula a gente resolve algumas questões, tira algumas dúvidas. Muito obrigado por todos vocês terem assistido a nossa videoaula. E na próxima aula a gente continua. Tchau, tchau.